hoje no programa 9 Minutos a gente dá continuidade à conversa com o urologista Marco Fabiano Venturi, falando a respeito de disfunções sexuais masculinas e da intimidade de um casal. Marco, quais as disfunções sexuais que frequentemente acometem um homem? Então, o homem tem vários problemas psicológicos, mas os problemas mais frequentes, 50% deles é problema de ejaculação. Ejaculação precoce acomete 50% dos homens em determinada fase da vida. Ou já cometeu, está cometendo, ou vai acometer em algum momento. Que o problema psicológico é muito importante. Os problemas de disfunção erétil, que é a impotência que se falava, né? A perda de ereção, ou durante o ato sexual, ou a ausência dela. Por isso que é importante o médico para graduar. Existe a perda de ereção leve, a perda de ereção moderada e acentuada, aquela que nem existe muitas vezes. Às vezes nem no começo da relação sexual, do ato sexual, a ereção não existe. Às vezes ela diminui no decorrer do ato sexual. E isso é orgânico, é físico ou é psicológico? Existe a causa psicológica, que é muito importante, até todos os problemas existem a causa psicológica, porque se tem uma vez, começa duas, às vezes o problema orgânico vem com psicológico, às vezes é só psicológico, estresse, ansiedade, depressões, medos, mitos, pressões no trabalho, problemas emocionais, isso causa perda de ereção, é muito comum, abaixo de 50 anos, e a causa mais frequente é o problema psicológico, atinge 80% a 90% das causas de disfunção sexual. E depois dos 40, 45, 50 anos, começam as causas orgânicas, que aí vem a queda hormonal, e aí vem a idade, porque começa a diminuir a parte da ereção, e existem os problemas falando da libido, que é o desejo sexual. Falamos da ejaculação, falamos da ereção, e o problema do libido, que é o desejo. Né? Isso pode ser uma queda hormonal, pode ser também um problema psicológico, ou os dois associados. Por isso que, procurando o médico, a gente vai fazer dosagens hormonais. Não, mas tem gente que tem ereção sem libido? Não tem, tem? Existe. Existe ereção tem gente que não libido? tem vontade sexual. Existe. Você pode forçar, usa um medicamento sem vontade e vai ter uma ereção. A pessoa usa um medicamento que dá ereção, mas às vezes não tem vontade. A pessoa, tendo libido, por isso que tem ereção. Mas tendo libido, necessariamente não. Também não. Você pode ter o libido e a ereção. Deixa eu te explicar. O libido é o desejo sexual. Sim. Tem pessoas que têm um desejo e nem têm ereção, ou tem um pouco de ereção, mas não é o suficiente para uma penetração. Sei. E manutenção dessa penetração, desse tempo sexual. Então, é perda de ereção. Ele tem o desejo. E o desejo é mais difícil de diminuir. Até muitas vezes existe. Na grande maioria, chega dizendo, eu tenho desejo, eu tenho libido, eu tenho essa vontade sexual, não posso pensar que eu tenho, mas não consigo ter ereção. É até mais comum. Agora, a pessoa pode ter uma ereção sem libido, é mais complicado. Mas a pessoa não pensa mais em sexo, mas quando mexe com a pessoa, tem ereção. Não tinha libido, mas mexeu, tem. Existem casos também. O certo é ter libido, ereção e ejaculação. Agora vamos aos 3 casos que você mencionou aí, as disfunções mais clássicas e recorrentes, né? A perda da libido, a incapacidade de ereção e a ejaculação precoce. No caso, ou ejaculação tardia também. Problema de ejaculação. Mas tem pessoa que gosta de ejaculação tardia. Mas tem gente que não consegue ejacular também. Acho que as mulheres vão ao nirvana. Mas quais são os tratamentos prescritos para cada caso desse? Então, no problema de ejaculação, a ejaculação precoce é um aconselhamento, porque tem a parte psicológica importante, e o tratamento medicamentoso. A pessoa usa um medicamento diariamente ou no dia da relação, e aí isso melhora gradualmente. É só ver a dose, acertar a dose, e a pessoa vai melhorar isso aí tranquilamente. Inclusive, causa melhora da ansiedade, que é um tipo a gente chama de ansiedade sexual. Que a pessoa às vezes nem é tão ansioso, outras vezes mas na hora do ato sexual, por formações psicológicas que vêm lá de trás, da infância, da adolescência, quando vai ter um ato sexual, ejacula ou antes de penetrar, ou 1, 2, 3 minutos depois de penetrado, não dando nenhuma chance à parceira a ter um estímulo, possibilidade de ter até um orgasmo. É verdade. Esse é um medicamento que se usa. O problema morder a língua, pensar no dedão do pé, essas coisas não resolvem, não? Sempre diminui o movimento, usar o preservativo, que diminui a sensibilidade, usar preservativo retardante, isso ajuda, mas isso aí é temporário. O tratamento é a hora que a pessoa quiser ter o relacionamento, ele inclusive fica mais tranquilo.
fica mesmo deprimido, menos ansioso, mais calmo e vai ter uma relação, vai segurar o ato sexual e a ereção. Isso é no caso da ejaculação, então? Ejaculação precoce. Na perda de libido, a gente tem que dosar hormônios e saber se a pessoa tem baixa hormonal, se a pessoa tem algum problema também psicológico, que sempre passa por algum problema psicológico, por isso que tem que conversar com a pessoa, não é só passar um medicamento, que passar um medicamento, qualquer um chega numa farmácia, me dá um azul, um verde, um amarelo, um medicamento branco, existe todo esse, né? Daí, aí às vezes a dose é exagerada, a pessoa tem reações, que é vermelhidão, dor de cabeça, naquele dia, no dia seguinte, às vezes a dose é exagerada, porque a dose é para todo mundo. E tem pessoa que precisa de um pouco, precisa né? Então, às vezes, nem meio. Ela toma meio. Ela tem que saber o que ela precisa. Primeiro, se é problema de ereção, se é de ejaculação, se é de desejo sexual, que é o libido. Então, no problema de ereção, de ejaculação, medicamento. O problema de perda de ereção, saber por quê. Se é um triglicerídeo, um colesterol alto, que dá problema de ereção. Se é uma queda de testosterona e certos outros hormônios que tem juntos, né? Se é um problema de circulação, se a pessoa tem uma história de que teve um infarto, botou ponte de safena ou botou stents na artéria coronária, ele pode ter um problema de obstrução também da artéria peniana. A pessoa que tem um problema de hipertensão arterial, diabetes, então, né? Vários outros problemas, usa medicamentos fortes, antidepressivos, outras coisas, a pessoa perde o libido. A mulher também usa antidepressivo, então é muito comum usar certos medicamentos à noite para dormir, que pode no outro dia tirar o libido. Então a pessoa pode estar usando um medicamento, existem nomes conhecidíssimos aí no mercado, receitinha azul, que é a tarja preta, tira muitas vezes o libido. Então tem que buscar, isso se remédio há anos, entendeu? Tem vários nomes aí. Então a pessoa também está perdendo o libido, está dormindo melhor, usa para dormir, mas no dia seguinte não tem libido, não tem ereção. Então, o problema de disfunção erétil, medicamentos, tratar a causa, buscar a causa, repor se for hormônio, baixar o triglicerídeo de colesterol, corrigir a pressão, corrigir o diabetes, melhorar a parte psicológica, a autoestima da pessoa, usar o medicamento temporariamente para ver se melhora. E o outro problema foi... Não, já falamos de todos aqui, né, que você falou. Falamos de todos. Marcos, você citou aí os casos, os pesadelos clássicos que nos afligem a nós, o departamento masculino, a questão da perda da libido, a questão da perda da capacidade de ereção, a questão das disfunções de ejaculação, tanto tardia quanto precoce. Agora, tem um problema que alguns homens alegam, que é a perda do volume de sêmen, de esperma. Para poder reclamar que às vezes precisasse fazer um casal de gêmeos, não tinha quantidade para isso. O volume de esperma, o volume do ejaculado, o volume, né, do esperma mesmo, porque esperma é o líquido ejaculado, é o gel ejaculado. Espermatozoide é a célula que fecunda o óvulo, né, a célula germinativa masculina, que está no meio desse esperma. O homem foi projetado para ter a vida toda poder ter filho, mas o volume de esperma, ele diminui com o passar da idade. Existem motivos de consultas para dizer, eu estou com esperma menor, volume menor, estou uma gotinha só. Antigamente eu jogava longe, agora eu já tenho um esperma que goteja só. E minha parceira cobra, eu estou me cobrando também. E isso é uma coisa que pode acontecer. A pessoa busca, muitas vezes, a gente faz dosagem de várias coisas e não acha nada. Então é uma coisa fisiológica, natural. Muitas vezes vai acontecer, né, com o tempo. Então vai diminuindo. Isso está se aposentando. A glândula está ficando um pouco mais fibrosa, mais enrijecida, um pouco mais dura. Então ela está produzindo menos, os canaizinhos vão ficando mais rígidos lá na passagem. Então a quantidade é menor, mas aquela gotinha pode conter uma quantidade de espermatozoides suficiente para engravidar. Então tem pessoas de 80 anos, às vezes 90 anos, que tiveram filhos, existem. Então, quer dizer, a quantidade não quer dizer que a pessoa teve ontem uma ejaculada. Às vezes, muitas vezes, por questões de idade, a pessoa vai tendo essa diminuição fisiológica natural. Mas isso não compromete, então, a capacidade de fertilização? A não ser que tenha uma ausência de ejaculação. A pessoa já não tem mais nenhuma ejaculação, salvo que a pessoa que tirou a próstata, operou a próstata, ou tem uma ejaculação retrógrada, porque existe caso que a pessoa usa medicamentos que abre o colo da bexiga, que é a saída da bexiga, e aí a ejaculação não vai para frente, vamos dizer assim, para a uretra, e volta para a bexiga, ou uma cirurgia, ou vários componentes, a não ser que não tenha tido isso, que é uma causa de ejaculação ausente, a pessoa vai diminuindo. Se não tiver nenhuma gota, nada, nenhuma ejaculação, não vai ter filho, né? Agora nós falamos no programa de ontem a respeito da necessidade fisiológica do homem dar vazão à testosterona dele. Então, se a parceira está com dor de cabeça, está indisposto, por qualquer motivo não quer transar, ele vai ficar irritado,
irritadiço, agressivo, blá, 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 né? Eu quero saber o seguinte, como é que entra a masturbação nessa consideração? Eu vou chegar na masturbação, mas eu gostaria de falar na primeira parte da sua pergunta. O homem, ele tem essa testosterona, a testosterona que alimenta esse desejo, que é uma prioridade da vida toda do homem, a parte sexual. Então, ele tem essa necessidade de aliviar essas tensões, como você disse, chamou aliviar a testosterona, aliviar as tensões, que é isso aí. Então, muitas vezes ele trabalha o dia, à noite ele quer chegar em casa, ou qualquer hora, mas quer chegar e ter sua relação sexual. Sim. Então, ele quer aliviar isso aí. Então é um instinto, é uma vontade, é um desejo. O que acontece? Às vezes, por contrapartida, não tem parceiro, ou a parceira não cede, não dá aquela atenção devida, aquele desejo, você está dizendo, aquele desejo dele, às vezes não tem não cede, vamos chamar aqui. Então, o que acontece? O homem às vezes se masturba. Então, homens casados, solteiros, divorciados, o que for, a masturbação é aceita. A masturbação é uma substituição do ato sexual ou um complemento ao ato sexual. Né? Pode ser, tem pessoas casadas que vêm perguntar, eu masturbo. E é normal, a gente tem que dizer, isso é normal, é aceito, não tem nenhum problema. É uma coisa fisiológica. Inclusive, o homem que não masturba ou não tem relação sexual, ele tem mais chance de ter câncer de próstata. Estudos mostram que quem nem tem uma atividade sexual frequente, que seja com a mulher, ou que seja masturbando, ele tem a chance maior. A próstata parada, vamos dizer, que não ejacula, ele tem uma tendência a ter mais câncer de próstata. Então, hoje a gente vem, isso é uma coisa mais recente, vem até dizendo, se você não está tendo uma parceira, que aí pergunta se deve masturbar, a gente até aconselha. Mas veja bem, o sêmen, ele tem alguma propriedade, como é que se fala, patogênica de câncer? Não, o sêmen não tem. Fica retido? Não, o sêmen não. O que tem é o esmegma. É a secreção que fica em volta da glande, que é a cabeça do pênis, que se acumulado, não lavado. Aquilo exatamente, também tem fatores cancerígenos no próprio esperma, no próprio esmegma. Né? Esmegma, essa secreção em volta da glande, por fora, que tem odor, que às vezes por falta d'água, em certos lugares, a pessoa deixa acumular. É isso em volta da glande, se acumulado, pode ser um fator cancerígeno, mas o esperma mesmo não tem fator cancerígeno. Ok, agora, nosso tempo infelizmente esgotado, teríamos mais a falar, porque isso é um assunto da mais alta relevância para nós, principalmente para homem, né? Quero saber o seguinte, há quem diga que sexo não é questão de genitália, mas de cabeça. A cabeça é importante. Tá? A cabeça é muito importante, só que a gente não controla ela. A gente tem que estar bem para ter uma boa vida sexual. Uma complementa a outra. A boa cabeça faz uma boa vida sexual. A cabeça não tem um interruptor, vou ligar o sexo agora, vou desligar a ereção. O homem não tem isso, ele tem que estar bem em todos os sentidos, né, na atividade de trabalho, na atividade de vida, na atividade do bem-estar na familiar, para ele estar ligando. Então, os dois estão juntos. E o homem, tendo uma boa atividade sexual, ele fica bem da cabeça. Se ele tem uma boa cabeça, ele tem uma boa atividade sexual. Doutor Marco, eu agradeço muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias falando dessas coisas que são de extrema importância para a sanidade física, né, e emocional do nosso departamento masculino. Grato mesmo. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Em 9 minutos a gente contou com a presença do urologista especialista em disfunções sexuais masculinas, Dr. Marco Fabiano Venturi. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender